Olá, me chamo Débora Magalhães e hoje apresentaremos a aula sobre a vinda da corte da família real para a América Portuguesa. Bem, então a gente vai ver agora alguns pontos importantes, que foram importantes para a vinda da família real para a colônia sul-americana. A invasão napoleônica à Península Ibérica obrigou a família real portuguesa a se transferir às pressas para a América. Ao abandonar Portugal, o príncipe regente Dom João deixou para trás um país submetido às tropas francesas, com enormes problemas econômicos e políticos, e fez da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1808, a sede do Império Luso. Para romper com essa inversão de papéis e devolver a Lisboa a liderança nos negócios do Império, em 1821 as autoridades portuguesas obrigaram Dom João, já aclamado rei, a voltar para a antiga metrópole, através da Revolução do Porto. Saíram vitoriosos e tomaram medidas para limitar a autonomia na América Portuguesa. Membros da elite colonial e lideranças lusas reunidas em torno do príncipe Dom Pedro, que ficou na América, para garantir a união entre metrópole e colônia, articularam um movimento que resultou na proclamação da independência da antiga colônia, a 7 de setembro de 1822. Um mês depois, Dom Pedro foi aclamado imperador. Esses são os principais pontos que a gente vai ver na aula de hoje. Bem, em novembro de 1807, as tropas francesas invadiram Portugal, alegando que a monarquia portuguesa havia desrespeitado o bloqueio continental contra a Inglaterra determinado por Napoleão. Diante da invasão, a coroa decidiu adotar a medida proposta há algum tempo defendida por Rodrigo de Souza Coutinho, que era da transferência da sede do Império Português para a América. A família real e cerca de 15 mil pessoas embarcaram para a colônia. O destino era o Rio de Janeiro, sob a proteção da Marinha Inglesa. Vamos lembrar um pouquinho, então, o que foi o bloqueio continental através do primeiro artigo desse tratado imposto por Napoleão. Artigo 1º. As ilhas britânicas estão em estado de bloqueio. Qualquer comércio e qualquer correspondência com as ilhas britânicas são proibidos. O comércio de mercadorias inglesas está proibido e qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada presa de guerra. Então, o bloqueio continental foi a proibição dos produtos britânicos em território europeu. Então, até agora, a gente tem a invasão napoleônica, que ocasionou a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, que levou posteriormente à Revolução do Porto e à declaração da independência da América Portuguesa. Bem, algumas medidas foram tomadas por Dom João VI ao chegar em Salvador, primeiramente, depois a corte chega ao Rio, mas a primeira medida tomada por Dom João em Salvador foi a abertura dos portos às nações amigas. Aqui a gente tem o documento que foi escrito pelo príncipe regente, em 28 de janeiro de 1808. Conde da Ponte, do meu conselho, governador e capitão-general da capitania da Bahia. Eu, o príncipe regente, atendendo a representação que fizeste subir à minha real presença, sobre se achar interrompido e suspenso o comércio desta capitania, com grave prejuízo de meus vassalos e de minha real fazenda, em razão das críticas e públicas circunstâncias da Europa, sou servido ordenar, interina e provisoriamente, o seguinte. Primeiro, que sejam admissíveis nas alfândegas do Brasil todos e quaisquer gêneros, fazendas e mercadorias transportados ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha real coroa, ou em navios de meus vassalos, pagando por entrada 24%, uma taxa alfandegária. Segundo, que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros possam exportar para os portos que bem lhes parecer o benefício do comércio e da agricultura, que tanto desejo promover, todos e quaisquer gêneros e produções coloniais, à exceção do pau-brasil ou outros notariamente estancados. Bem, então a gente pode perceber através desse documento que Dom João tenta amenizar os prejuízos dos colonos aqui impostos pelo Pacto Colonial, que era só comercializar com a sua metrópole.